para ir para Nova Russas, como é que eu vou fazer as minhas coisas, tudo era no carro. E ali eu estava me curvando diante daquela dificuldade, amém? Glória a Deus. E também, amados irmãos, eu estava esperando a minha mãe por uma cirurgia para tirar o útero. Ela estava no início do câncer e ela precisava tirar o útero. Então, nós estávamos em oração, amém? Já estava com 3 meses que ela estava na fila de espera. E ali nós tínhamos feito uma campanha de 7 sexta-feira. No penúltimo dia, ela saiu do estágio da espera do 4 por 3, em 3 meses. Glória a Deus. Aí tudo bem. Quando foi na segunda-feira que queimou meu carro, que quando foi na quinta-feira, que eu trabalho 2 vezes na semana em Nova Russas, segunda e quinta, que quando foi quinta-feira que eu estava trabalhando, que eu trabalho até 1h, que minha mãe ligou para mim dizendo que tinha mandado mensagem para lá, e eles tinham dito que não, que ela ainda estava na espera no estágio 3, na fila dos 3, na terceira fila. Não é a terceira pessoa não, é tipo umas folhas com o nome das pessoas. E ali, amados irmãos, a minha mãe nunca tinha falado daquele jeito comigo. Ela estava chorando porque ela estava sentindo muita dor. E, amados irmãos, eu perdi uma tia minha com câncer no útero e perdi a minha sogra também com câncer de útero. E muitas das vezes, amados irmãos, a gente confia no Senhor, mas a nossa incredulidade é maior do que a nossa fé. Então, amados irmãos, ali quando eu terminei o meu trabalho, eu quis ir para minha mãe. Meu esposo estava em casa com as crianças e eu também não queria deixar ele só, e eu também não ia conseguir ficar lá perto da minha mãe. Então eu vim embora. Amados irmãos, e a palavra do Senhor fala que a gente não devemos se curvar diante a dificuldade, mas que nós devemos nos posicionar. Então, amados irmãos, quando eu vinha no caminho, eu chorei na moto. Eu chorei bastante vindo na moto falando ao Senhor. Chega a minha alma doía quando eu falava com o Senhor: Senhor, Pai amado, eu sei que eu sou falha, Pai amado, muitas das vezes, Pai amado, mas eu sou sua filha, Pai amado, e assim como o Senhor fez com aquele pregador que eu vi o testemunho dele, o Senhor pode fazer com a minha mãe. Assim como o Senhor fez no passado, curando, libertando e até ressuscitando do piscar de olhos, eu sei que o Senhor pode mudar esse quadro. Pai amado, eu sei que os bens materiais o Senhor vai me suprir. Mais adiante, assim como o Senhor fez com Jó, eu sei que o Senhor também vai fazer comigo. Aleluia. Embora eu venha sempre estar na tua presença, Pai. Pai amado, mas eu te peço que o Senhor não venha tirar minha mãe, porque, Pai amado, eu não irei suportar. Amado, eu falei assim: Pai, eu não irei suportar, Pai. E eu te peço, Pai, em nome do teu filho Jesus, ajuda na minha incredulidade. E eu sei, Pai amado, que num piscar de olhos o Senhor vai marcar a cirurgia da minha mãe. Assim como eu orei, o Senhor vai usar desde o motorista que vai levar ao motorista que vai levar ela de volta. Pai amado, e vai dar tudo certo para a honra e glória do Senhor, e vai ser um testemunho que eu vou contar para a tua igreja, Senhor Deus. Glória a Deus. Amado, eu orando até chegar quase em casa. Aí eu parei de chorar, cheguei em casa, conversei com meu esposo, nem almocei neste dia. E aí, amado, eu dormi. Eu tinha uma reunião com as irmãs. Quando eu dormi, que acordei, minha mãe deu um toque no telefone. Quando eu fui olhar, era minha mãe. Quando eu olhei os prints, ela dizendo que a consulta dela, isso era no dia 15. A quinta-feira, dia 15. Isso. Minha mãe dizendo que lá no hospital tinha mandado mensagem para ela, dizendo que ela tinha que ir no dia 17 ia fazer a operação. Olha como Deus ele é maravilhoso. Glória a Deus, amados. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Dia 15, dia 16 ela já tinha que ir, pro dia 17 ela ser operada. Mas irmão, imediatamente a mamãe já conseguiu a passagem dela, que ia acompanhar ela. E amados irmãos, e lá minha mãe estava com a pressão muito alta, mas quando foi no momento da operação, a pressão dela ficou normal. Tudo para a honra e glória do Senhor. Assim como eu orei ao Senhor, o Senhor
Senhor fez. Basta nós crermos, pedimos ao Senhor para ajudar na nossa incredulidade, amém? Porque Ele já tinha falado para o meu esposo que Ele estava cuidando da minha mãe. Detalhe, amados irmãos, minha mãe ainda não está servindo ao Senhor. Mas assim como eu escutei uma pregação da diaconisa lá da nossa igreja, que ela estava pregando em Nova Rússia, ela orava ao Senhor dizendo: Senhor, ela não te serve, mas eu te sirvo. Então, se nós servimos ao Senhor, Ele vai abençoar quem nós oramos, amém? Por isso que nós nunca devemos parar de orar. Se não chegou ainda a sua resposta, não desista. O Senhor trabalha no momento dele. E aqui, amados irmãos, diz assim: e vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Aqui, amados irmãos, naquela época, as mulheres que tinham qualquer tipo de problema, ninguém ajudava. Então eu imaginei ela lá na sinagoga, cheia de gente orando, e ela lá no cantinho orando. E o Senhor Jesus avistou ela em meio à multidão. Ele avistou, Ele nos vê, irmãos. Esteja onde nós estivermos, o Senhor Jesus, Ele nos vê. Ele nos vê. E ali diz: mulher. Ele disse assim: chamou-a e Ele a chamou, amém? Então o que eu vejo? O Senhor, Ele nos chama. Ele nos chama, só que nós, muitas das vezes, nós não conseguimos ouvir. Por conta, nós estamos com tanto problema na cabeça da gente, que a gente até vem no templo, mas muitas das vezes a gente não ouve a voz do Espírito Santo nos chamando. E a palavra do Senhor diz, em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estão cansados. Então, quando nós vemos, nós estamos cansados, mas o Senhor, Ele nos convida para vir até Ele. Amém? O Senhor, Ele está ali, só que Ele quer que nós nos posicione, amém? Quando o Senhor quer, Ele faz, só que também Ele quer que nós se posicione. Então, muitas das vezes nós temos sim que ir até o Senhor, ao templo do Senhor, porque aqui, muitas das vezes a gente está cansada. Eu estou cansada, eu não vou para a igreja hoje, não. Vou orar mesmo aqui em casa, vou ler a Bíblia. Só, amados irmãos, que nós temos que entender e compreender que nós somos necessitados da palavra do Senhor. E aqui no templo do Senhor, nós vamos encontrar alguém que vai falar, ser usado pelo Espírito Santo, lhe dando uma palavra ou um louvor, e você vai sair daqui restaurado. Para a glória do Senhor. E ali o Senhor diz assim: o Senhor chamou-a e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Então, qual é a sua enfermidade, irmão? Entregue ao Senhor. O Senhor, Ele quer lhe curar. Ele quer lhe curar. Naquele momento, Ele me curou. Ele me curou. Naquele momento que eu orei ao Senhor, eu me senti minha alma aliviada. Minha alma, ela estava muito perturbada. Estava muito perturbada por conta da cirurgia da minha mãe. Nós sabemos que a nossa mãe, ela é muito importante para a nossa vida. Depois do Senhor, nossos filhos, nossa mãe, nossa família, quem o Senhor deu para cuidar da gente, eles são importantes para nós. E eu não ia suportar, irmãos. Eu não ia suportar aquela dor. Então o Senhor Jesus, Ele ouviu o meu clamor. E ali eu vejo como essa mulher, Ele tirou o fardo que eu estava carregando. Porque no mesmo dia, só não foi no mesmo horário, mas no mesmo dia veio a resposta, irmãos. 3 meses orando e veio a resposta do Senhor. Ele ouviu o meu clamor. E ali Ele tirou aquela enfermidade que eu estava sentindo no meu coração. Porque, amados irmãos, muitas das vezes a gente quer desistir da caminhada com o Senhor por conta da dificuldade. Mas a palavra do Senhor fala em João 16:33 que na
dificuldade, pode vir a perseguição, que a gente sabe que nós cristãos nós somos perseguidos, né? Quem ainda não conhece a palavra do Senhor, nós somos perseguidos, eles nos julgam, amém? Glória a Deus. Então aqui o Senhor diz assim: e pôs a mão sobre ela, e logo se direitou, ele pôs a mão sobre ela, amém? E o Senhor, ele quer pôr a mão em você. O nosso Pai, ele não é um Deus que não apalpa, ele não é um Deus que não vê, ele não é um Deus que não ouve, ele olha, ele vê, ele ouve, ele apalpa, e ele quer pegar em você. Só que nós temos que permitir, muitas das vezes, a gente temos que permitir que o Senhor ele venha nos palpar, pegar em nós. E ali, quando Jesus pegou naquela mulher, logo ela se ajeitou e ela glorificou o nome do Senhor. Às vezes, amados irmãos, muitas das vezes o Senhor até ele nos cura de algo que nós pedimos a Ele. Às vezes é uma enfermidade que não é pelo médico, mas sim pelo Senhor Jesus. E às vezes até pelo médico, como foi a cirurgia da minha mãe, porque o Senhor deixou os médicos para estar nos ajudando, amém? E às vezes Ele faz algo na nossa vida, Ele abre uma porta de trabalho, que você tem orado tanto, Ele abre aquela porta de trabalho. Ele faz com que uma família seja curada, libertada e até salva pela graça do Senhor. Mas muitas das vezes a gente esquece que é de glorificar. E nós temos que glorificar o Senhor todos os dias, não é só naquele momento, amém? Nós temos que glorificar o Senhor todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós temos que glorificar o Senhor. Mas, irmãos, e eu vou ler aqui a vocês também em Jeremias 55, no verso 8 e 9, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, amém? O que é que o Senhor Deus tem a dizer aqui nessa palavra? Ele diz que o pensamento dele é mais alto que o nosso pensamento. Quando a gente pensa algo em nossa vida, o pensamento dele vai além. Agora imagine como o pensamento do Senhor ele é maravilhoso, porque nós desejamos as coisas boas. Agora imagine o nosso Senhor, o pensamento dele vai além do que nós conseguimos imaginar. Eu vejo o agir do Senhor através dessa passagem, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos mais altos que os vossos caminhos. Então o Senhor ele tem algo maravilhoso para comigo e para com vocês mais na frente. Mas para isso nós não podemos desistir da caminhada com o Senhor. Amém? Que nós possamos perseverar a nossa caminhada com o Senhor, porque nós sabemos que se nós não conseguimos algo aqui, mas que nós perseveramos na presença do Senhor, o nosso alvo é o céu, o nosso alvo é Jesus. Nós sabemos que quando nós morremos aqui nessa terra, nós vamos viver uma eternidade com o nosso Pai Celestial lá nos céus. Nós temos que entender que embora o pecado ele venha a nos atormentar, tirar o nosso foco que é Jesus, que nós venhamos dizer não a Ele, não a nossa carne pecaminosa, que nós venhamos orar ao Senhor, para que o Senhor ele venha crescer na nossa vida e que nós venhamos diminuir diante do Senhor. O Senhor quer que nós se curve sim, mas é diante dele, não é diante da dificuldade. O Senhor ele não precisa de nós é que somos necessitados da presença do Senhor. E o Senhor ele está presente onde quer que nós estejamos, que nós viemos até o Senhor entregar o fardo que está pesado ao Senhor, e Ele vai aliviar, porque essa é uma promessa que o Senhor faz para conosco. A palavra do Senhor diz que Ele é Deus de obras completas. O Senhor não faz nada pela metade, Ele faz por completo. Mas também tem uma coisa: todos nós temos um livre-arbítrio. Para que Deus venha fazer essa obra completa na minha vida e na sua vida, nós temos que estar
estar na presença do Senhor, amém? Nós temos que estar com Ele, na caminhada com Ele, lado a lado. A palavra do Senhor fala que nós temos que fazer a obra do Senhor com alegria. Amados irmãos, um testemunho pequeno que eu quero contar para vocês. Quando eu fui de viagem para o Rio de Janeiro, eu pedi ao Senhor para falar comigo, porque o fardo para mim estava pesado. Eu não falo pelo meu esposo, mas para mim o fardo estava pesado. Amém? Porque o Senhor, Ele me chamou, juntamente com meu esposo, para nós cuidarmos do rebanho do Senhor. E cuidarmos do rebanho do Senhor, amados irmãos, dá muito trabalho, porque cada um pensa diferente. E nós temos que ensinar através da palavra do Senhor. E muitas das vezes, muitos não entendem. Mas, amados irmãos, eu pedi, Senhor, eu peço que o Senhor fale comigo nessa viagem. Porque, Pai amado, eu não sei o que eu faço mais. E o Senhor, Ele falou, o Senhor entregou uma palavra para o pastor Edmundo, que nós temos que fazer com a obra do Senhor com alegria. Então, eu tenho que fazer a obra do Senhor com alegria. Embora não foi aquilo que eu pedi, porque eu não pedi ao Senhor para eu cuidar do rebanho dele, mas isso foi o que Ele quis na minha vida. Então, se Ele quis na minha vida, eu tenho que aceitar e fazer com alegria, porque eu sei que mais lá na frente, eu não desistir, eu vou receber meu galardão lá no céu. Porque o nosso alvo não é na terra, irmãos, nosso alvo é no céu. Então, entregue a sua vida por inteiro ao Senhor, o seu coração, ouve a palavra do Senhor, guarde no seu coração, na sua mente, para que quando for mais adiante você se lembrar, opa, não é assim que o Senhor me ensinou, eu estou fazendo errado, e nós venhamos fazer o certo através da vontade do Senhor. Por isso que é importante sim que nós venhamos ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é Deus falando conosco. Por isso que a palavra do Senhor diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. E muito dessa palavra ela vem me libertando. A gente sabe que quando a gente aceita Jesus, a gente não se liberta do dia para a noite, não, é um processo, mas nós só conseguimos nos libertar quando a nossa caminhada com o Senhor. O que adianta ter 20, 30 anos de igreja, sendo que o conhecimento é pouco, e aquele que tem só 1, 2 anos, o conhecimento é grande? Por conta que se dedica mais ao Senhor, é o que nós devemos fazer. Nós temos que se dedicar ao Senhor na palavra. O jejum é para fortalecer o nosso espírito, amém? A oração é nós falando com o Senhor, mas a palavra é o Senhor falando no nosso coração. Glória a Deus. Por isso que é importantíssimo que a gente venha assim, orar, jejuar e ler a palavra do Senhor todos os dias. Ela é o alimento da nossa alma e do nosso espírito. Nós somos necessitados da presença do Senhor, para que nós não venhamos, irmãos, assim curvar diante da dificuldade de modo nenhum, mas que a gente vá para a solução, que é Jesus Cristo. Ele nos chama, amém? Ele quer te curar, Ele quer te curar daquela enfermidade, seja ela qual for, carnal, espiritual, matrimonial, financeiro. O Senhor, Ele cura, amém? E aqui, amados irmãos, tem também que eu quero relatar para os irmãos, o vestido. Aleluia! Voltando lá para Lucas, amém? 13. Lucas 13, voltando, diz assim: e tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: eis 6 dias há em que é misto trabalhar. Neste, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós os seus bois ou o jumento, e não leva a beber? E vendo não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Aleluia, mas só até aqui. Aqui, amados irmãos, os príncipes da sinagoga ficaram reclamando, dizendo que não era para ter acontecido aqui, porque era sábado.
dia para curar nós. O Senhor, Ele nos cura a cada momento. Então aqui eles não entendiam, mas o Senhor sim. E Ele diz que não há dia nenhum que impeça o Senhor Jesus a nos curar, a nos libertar. Amém? Glória a Deus. E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E é isso que nós temos que fazer com Satanás, deixar eles envergonhados, amém? Porque o nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso Salvador, amém? Amados irmãos, e esta é a palavra que o Senhor Jesus tocou no meu coração. Primeiramente foi para mim, amém? Eu recebi bastante a palavra do Senhor. Eu creio que o Espírito Santo também tenha falado no coração da igreja. Não da maneira que nós queremos, mas sim da maneira que o Espírito Santo quer, na área que nós venha a ser mudado. Amém? A minha área, amados irmãos, foi na minha incredulidade, porque o Senhor já tinha dito para mim, através do meu esposo, que Ele estava cuidando da minha mãe. Então, Ele ajudou na minha incredulidade, Ele ajudou também a me apegar aos bens materiais, porque assim como Ele fez com Jó, eu sei que Ele vai restaurar tudo novamente. Que eu venha estar na presença do Senhor, porque se eu sair da presença do Senhor, eu vou perder a bênção. Então que nós venhamos estar sempre na presença do Senhor, para que a gente não venha perder a nossa bênção, amém? Amados irmãos, essa é a palavra que o Senhor me pôs no meu coração, que o Espírito Santo de Deus tenha falado no coração da igreja e que venha guardar em seu coração, para quando acontecer algo na sua vida, você venha se lembrar: opa, o Senhor falou comigo. Então que nós não venhamos esquecer, amém, amados irmãos? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, nós vamos ouvir ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, que palavra poderosa, palavra maravilhosa. E nós servimos a esse Deus que opera prodígios, opera maravilhas e faz um grande milagre. Aqui nós vimos um testemunho, né, de uma mulher que passava 18 anos com aquela paralisia. E quando o Senhor viu aquela mulher com aquele sofrimento, repreendeu aquele espírito de enfermidade e logo aquela mulher foi curada e o nome de Deus foi glorificado através daquele milagre. Nesse momento eu quero convidar o evangelista Francisco para orar em nome de Jesus, a qual nós vamos apresentar nesse momento, nós vamos as nossas petições, os nossos pedidos. Vou estar aqui colocando os pedidos de orações. Você que tem aí o seu pedido, traga que nós vamos orar, como a serva do Senhor falou nesta noite. Não tem dia nem a hora para que o Senhor Jesus ele possa operar milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Peço a amada igreja que se coloque de pé. Se você tem pedido de oração, traga para cá para o altar do Senhor, traga a porta do seu lar, a chave do seu transporte. Nós queremos orar, nós queremos abençoar nesta noite, pedir graça, pedir misericórdia ao Senhor, porque nós servimos um Deus fiel. Ele jamais nos deixará desamparado, e é pelos olhos da fé. Aqui nesse altar nós já vimos o Senhor operar grandes milagres, grandes maravilhas através da fé. É por a fé que nós clamamos ao Senhor nesse momento. E quando o evangelista vai orar, abençoar nesta noite aqui cada pedido de oração, a porta do seu lar, a porta do seu transporte, eu vou estar ungindo os amados irmãos em nome de Jesus mesmo, em seus assentos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Santa Verdade. Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo mais uma vez, amada igreja, na paz do nosso Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Aleluia, Jesus. Querido Deus, eterno, poderoso e maravilhoso Pai, eterno, santo e bendito, grandioso és tu, Senhor. Ó Deus de Israel, Deus santo, bendito e maravilhoso, tu és o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Tu és, Deus Pai, o Deus que operava no passado, também
Tu és o Deus que opera no presente, ó Deus Santo e poderoso. Pai, nessa noite, Deus, que nos encontramos na Tua casa, Senhor, clamando, ó Deus Pai, pela vida dos nossos entes queridos, a vida, Pai, daqueles a quem não temos apresentado em nossas orações. Ó Deus Santo, poderoso, eterno e maravilhoso Deus, entra, Pai, com a Tua graça e misericórdia, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, que nesse momento, Pai, inclinam-se, ó Pai, para clamar, Senhor, pela vida dos seus entes queridos. Ó Deus Santo, poderoso, nesse momento, Pai, tem pessoas, Deus querido e santo, representadas no Teu altar, por nome, por fotografia, Senhor, a qual, Deus, que nós temos orado, intercedido pela vida deles, Senhor, mas Satanás, Pai, ele tem colocado a escama, ele tem colocado venda nos olhos dessas pessoas, Senhor, mas usa, Pai, nesse momento, a Tua onisciência, a Tua onipresença, e visita ele onde ela estiver, onde ele estiver, Senhor. Derrama, Pai, sobre ele a Tua graça, Senhor. Ó Deus poderoso, eterno e maravilhoso Deus, aquele, Pai, que não te conhece ainda, que venha a te conhecer, Senhor.
Vamos oferecer um culto ao Senhor por todas as mamães aqui no domingo e já queremos aqui convidar todos vocês para estar novamente conosco aqui no domingo, louvando e adorando o nome do Senhor. Venha fechar os vossos olhos e faça assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco e esteja conosco e todo Israel na face da terra, só aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas louvem e agradecem ao Senhor e a paz de Jesus ao seu irmão e ao visitante desta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, amados irmãos, possa pegar os seus pedidos aqui, em nome de Jesus. Glória, glória a Deus, Tu és fiel, Senhor, Tu és santo, Tu és poderoso. Glória, glória a Deus. Aleluia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, em nome de Jesus.